Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam multiplicadas nesta manhã de domingo da ressurreição. Hoje deveríamos ter nos reunido às 6 horas para louvarmos e agradecermos a Deus pela ressurreição de Cristo, o ápice da obra redentora por Ele realizada. No entanto, como ainda não podemos nos reunirmos coletivamente, em razão da pandemia do Covid-19, o coronavírus, adoraremos ao Senhor em família, como temos feito em outros domingos. Portanto, reúna a sua família e iniciemos o nosso culto ao Senhor lendo a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 24, que diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que Deus nos abençoe com a leitura desta porção da sua preciosa palavra. Vamos cantar
o hino de número 272 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Aleluia ao Cristo Redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Curvemos agora as nossas frontes para orarmos, para agradecermos, para falarmos com Deus. E eu vou convidar o reverendo Robson, que participa conosco aqui nesta gravação, para nos dirigir nesta oração. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te adoramos, nós te louvamos, porque temos o privilégio de comemorar a ressurreição do Senhor Jesus. Nós te louvamos porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, está vivo, está sentado à direita de Ti, ó Pai, de onde intercede por nós. Nós não estamos sozinhos neste mundo, mas nós temos a intercessão de Jesus e a sua presença por meio do seu Santo Espírito em nossas vidas, para nos abençoar, para nos confortar, para nos alegrar. Te louvamos porque, ó Deus, este é um dia de gozo, de alegria, de alegrarmos-nos no Senhor, porque Jesus está vivo. E Jesus vive em nossas vidas, nos dá vida espiritual, nos dá a vida de comunhão com o Senhor, nos dá a vida de gozo, de alegria, de esperança na vida eterna. Sabemos também que um dia nós ressuscitaremos para a vida eterna. E nós te louvamos por esta salvação tão grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando cada família reunida nesta manhã. Vamos ouvir o quarteto Arautos de Cristo, vamos ser abençoados com uma mensagem cantada por estes irmãos amados e, na sequência, ouviremos também o coral da igreja.
Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar.
Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, gratos pela bênção da vida que Tu nos dás, gratos, ó Deus, pela continuidade da vida, gratos, ó Pai, pela salvação que alcançamos em Cristo e pela comunhão que podemos desfrutar com o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor caminha conosco a cada dia. Agradecemos pelo auxílio do Teu Espírito que nos ajuda a vivermos de maneira digna diante do Senhor. Te louvamos pela Tua igreja aqui, por cada família que a constitui. E pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um dos Teus filhos, para abençoá-los e suprir as suas necessidades. Mas que nesse tempo de pandemia, ó Deus, as Tuas mãos estejam estendidas sobretudo, para livrar-nos da contaminação, para livrar-nos da enfermidade, especialmente os idosos e crianças que são mais vulneráveis. Estenda, ó Deus, portanto, o Teu cuidado sobre a Tua igreja. Visita aqueles que estão enfermos e restabelece-os conforme a vontade soberana do Senhor. Queremos agora, ó Pai, interceder de maneira especial pelos irmãos e irmãs que estarão completando mais um ano de vida no decorrer desta semana. Que eles sejam alvo constante da graça e do cuidado especial do Senhor. E que muitos outros anos sejam acrescentados à existência destes irmãos queridos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Passemos, irmãos, a nossa reflexão desta manhã. Convidamos, portanto, os queridos irmãos com suas famílias a estarem atentos, não é, àquilo que desejamos comunicar nesta manhã, não é? Domingo em que a cristandade comemora a ressurreição de Cristo, ou seja, a vitória de Cristo sobre a morte, não é? Esta verdade, ela é registrada em vários textos das Escrituras Sagradas, dentre os quais destacamos alguns para a nossa reflexão nesta manhã. Vejamos, inicialmente, o registro dos argumentos apresentados pelo apóstolo Paulo, ensinando sobre a ressurreição de Cristo. Lá no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, diz o apóstolo Paulo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Então, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias dos que dormem. Isso nós lemos em 1 Coríntios 15, partes do texto que vai do versículo 3 até o versículo 20. Prosseguindo, vejamos o ensino do próprio Senhor Jesus, quando fala da sua morte e da sua ressurreição. Diz ele: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mateus capítulo 20, versos 18 e 19. Por fim, vejamos a palavra dos anjos às mulheres que foram ao túmulo afirmando que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes e lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, de 1 a 6. E também, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Mateus 28, de 5 a 7. Cristo não permaneceu na morte. Cristo não permaneceu no túmulo. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque ele vive, nós também vivemos e viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus. A ressurreição é, portanto, um fato. E nós queremos, então, nesta manhã, pensar ligeiramente a respeito da importância da ressurreição para a fé cristã. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela é a garantia da nossa ressurreição. E a Bíblia assim declara: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é, portanto, uma das doutrinas mais importantes e fundamentais da nossa fé. E ela é importante e fundamental por algumas razões que queremos considerar. Primeiro, ela é importante e fundamental porque a ressurreição de Cristo é um testemunho do poder de Deus. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus estava demonstrando, manifestando o seu poder diante dos homens. Crer na ressurreição é crer em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos imaginar. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, como já dissemos, Deus demonstrou o seu poder e a sua absoluta soberania sobre a morte e sobre a vida. Segundo, a ressurreição é importante e fundamental porque ela é o penhor, ela é a garantia
da ressurreição dos homens, de todos os homens que vão ser trazidos de volta à vida para comparecer perante o tribunal de Cristo, para serem julgados conforme nos ensina a palavra do Senhor. Terceiro, a ressurreição é fundamental e importante porque ela torna o cristianismo uma religião viva, que vivifica homens mortos e os religa ao Deus vivo. O cristianismo é a religião que transcende a morte e que assegura o mesmo aos seus seguidores. Todas as outras religiões, falsas religiões, evidentemente, foram instituídas por homens, foram instituídas por pessoas que nasceram, viveram e morreram. Pessoas cujo fim foi o túmulo, onde permanecem e permanecerão até o dia da ressurreição. Como seguidores de Cristo e do cristianismo, podemos e devemos nos confortar com o fato de que Deus em Cristo se fez homem, habitou entre nós, viveu e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, como prometera aos seus discípulos. O túmulo não pôde detê-lo. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e voltou ao céu e retomou a sua glória, aquela glória da qual ele esvaziou-se para vir ao mundo e realizar a obra da redenção. Jesus Cristo vive. Ele vive e está assentado à destra do Pai, de onde intercede por nós. A igreja viva adora e serve ao Cristo vivo, a um Deus vivo. Neste capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo argumenta sobre a importância da ressurreição de Cristo. E ele afirma que sem a ressurreição de Cristo, prestem atenção, no texto, sem a ressurreição de Cristo, primeira coisa, a nossa pregação é vã. Estamos perdendo tempo pregando o Evangelho que afirma a ressurreição de Cristo e que assegura a nossa ressurreição. Então, pensando aqui nesse texto, nessas argumentações de Paulo, ele afirma que sem a ressurreição, a nossa pregação é vã. Versículo 14 desse texto. Em segundo lugar, Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé também é vã. De nada serve crermos em um Cristo que morreu e permaneceu morto, mas de fato ele ressuscitou. Mas sem a ressurreição, a nossa fé, a minha e a sua, é uma fé vã. Terceiro lugar, sem a ressurreição de Cristo, os pregadores do Evangelho, os pregadores das boas novas de salvação, estão mentindo, ou são mentirosos, porque eles afirmam ou asseveram, como está no texto bíblico, que Cristo ressuscitou. Então nós afirmamos, nós declaramos, nós ensinamos, nós asseveramos que Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então, argumenta Paulo, nós pregadores somos mentirosos, não é? Em quarto lugar, verificamos aqui nesse texto que sem a ressurreição de Cristo não há remissão de pecados. Se
Cristo não tivesse ressuscitado, a obra redentora para perdoar os nossos pecados, ela estaria incompleta, no argumento do apóstolo Paulo. Então, sem a ressurreição, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados, e todos permanecem no pecado. Todos ainda estão mergulhados no pecado, se é fato que Cristo não ressuscitou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ainda sem a ressurreição, os crentes, os cristãos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem na obra que Cristo realizou, portanto, aqueles que creem na ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque estaríamos crendo em algo que não é verdadeiro, em algo que não aconteceu. Mas Paulo reafirma ou conclui no verso 20 esse texto dizendo assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo ressuscitou, Ele foi o primeiro para assegurar a ressurreição dos outros. Concluindo, portanto, irmãos, a ressurreição de Cristo assegura-nos que nós também ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor, gozando das bem-aventuranças celestiais e nos deleitando no Senhor. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Glória a Ele, por concluir de maneira triunfante a obra da redenção. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele continue abençoando-nos e falando aos nossos corações. Estamos chegando ao fim do nosso culto desta manhã e faremos isto cantando o hino 274 do Inário Novo Cântico, que tem como título Morto e Ressurreto. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte. Seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, foi tudo em vão. Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte. Seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia.
Saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Oremos ao Senhor e recebamos a bênção para a conclusão do nosso culto desta manhã. Ó Pai, agradecemos por tudo quanto o Senhor nos permitiu ouvir e desfrutar nesta manhã. Pedimos que a boa mão do Senhor continue sobre a Tua igreja, sobre cada família reunida. Pedimos que o Senhor continue nos livrando, ó Deus, de todos os males e perigos, livrando-nos das ciladas do inimigo e ajudando-nos, ó Deus, a dia após dia reafirmarmos a nossa fé em Cristo e na obra que Ele realizou, sobretudo na ressurreição, e que não apenas reafirmemos a nossa fé nestas verdades, mas que as declaremos a outros para que eles também creiam e sejam abençoados com a salvação, com o perdão dos seus pecados e com a restauração da comunhão ao Senhor. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia constante do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.